180 graus. Olá, estamos aqui em mais uma conversa, mais um encontro aqui do 180 graus e você já sabe, esta é a virada da sua vida. Eu sou o André e eu conheci uma senhora, a Dona Maria, que costumava dizer que não existe ninguém desdondado. Nossa. Essa palavra é legal, hein? Ou seja, ela queria falar que cada pessoa tinha o seu dom. A gente tá falando sobre dons aí, então o pessoal já tá pegando. Descobriu o seu, Suzy? Já, claro, André. Eu gostei da firmeza, hein? Essa foi e eu tô tentando, assim, usar da melhor maneira possível, né? Mas olha, eu já conheci muita gente, já encontrei muita gente que acha, né, que não tem nenhuma utilidade. Mesmo. Que tem, assim, não pode contribuir com nada pra sociedade, né, Sayão? É triste, não é? Suzy, infelizmente tem muita gente assim. E por causa disso, né, a pessoa acaba deixando de fazer muita coisa para Deus e nem fica sabendo aí como é que é bom servir, trabalhar para o nosso Pai Celestial. Só que a Bíblia ensina que todo mundo que passa pelaquele encontro maravilhoso com Jesus recebe dons de Deus. Então, todo mundo que está com a gente aqui no 180 graus precisa descobrir o seu dom e começar a usar imediatamente. Tome a direção certa e transforme a sua vida. Faça uma virada de 180 graus. Hoje vamos falar sobre descobrindo o seu dom espiritual. Então, gente, vocês conhecem uma tal de Suzy? Suzy, Já ouvi falar. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu contar a história da Suzy, tá bom? Opa, Dizem que ela gosta de rir bastante. Não, deixa eu ficar séria aqui. Vamos lá. Então, eu lembrei, a gente tá falando de dons, assim, eu lembrei que uma coisa muito interessante, quando eu era pequena, a gente, assim, as crianças brincam, né, de mamãe e papai, de mamãe e filhinha. Eu sempre brincava de professora. Olha só, hein? E eu era sempre a professora. Desde pequena. Né? Desde pequena. Olha. E é interessante que quando eu me converti, assim, um pouquinho mais, depois que eu passei um tempo, eu comecei a ensinar na igreja, né? Eu me tornei professora da escola dominical. E, gente, eu, assim, tinha uma satisfação tão grande, assim, me sentia realizada fazendo isso. Sim. E depois de um bom tempo, eu fiz um teste de dons interessante. Sabe o que saiu? Dom de ensino. Olha só. Acho que não podia ser diferente, né? Muito interessante, Suzy. Olha, o que acontece com você acontece com muita gente e aqui vale a pena, André, é interessante, Suzy, a gente explicar como é que foi, né, a sua trajetória e como é que a gente vê isso com as outras pessoas também. O Deus que nos salvou é o Deus que nos fez, é o Deus que nos criou. Então, a gente está falando aqui em descobrir o dom espiritual. Como é que a gente começa fazendo isso? Olhando para a nossa própria vida. Então, você já percebeu que você tinha essa inclinação, esse dom, essa capacidade desde nova, né? Brincando verdade. como criança, né? E isso se manifestou lá na frente. Então quer dizer que Deus pega aquilo que Ele fez em nós e o Espírito redireciona, né? Leva para o caminho certo para que a gente tenha essa satisfação de servir a Deus de uma maneira muito especial através do dom espiritual que começa com o talento que existe na nossa vida. Não é, André? O que você tem a dizer sobre essa? Será que dá para separar assim, o talento do dom? O que você acha? Sayão, você falou sobre servir a Deus e aí perguntou se acha que dá para separar o talento do dom. Eu acho que os dons que Deus deu pra gente não podem estar restritos à comunidade de fé nossa, à nossa igreja, né? Para começo de conversa. Porque ele dá dom pra gente abençoar as pessoas. E as pessoas não estão só dentro da igreja, estão na sociedade, né? Verdade. E a gente não tem duas identidades. Uma no trabalho que o pessoal chama de secular e outra do bom cristão que vai todo domingo na igreja. Nós somos o ser humano transformado por Jesus em todos os ambientes. É verdade. Então os dons que Deus dá, a gente tem que usar em prol da nossa igreja e em prol da nossa sociedade. E por isso que eu acho sim, Sayão, que tem a ver com a nossa
com aquilo que Deus deu pra gente desde a nossa criação, para que a gente possa usar no nosso trabalho diário. Sim. Então eu acho que o dom amplia, ajuda a gente a melhorar no nosso trabalho diário. Um bom vendedor, por exemplo, tem que ser um excelente vendedor, o melhor, e fazer isso com honestidade, com caráter cristão e consciência de que ele está oferecendo um serviço ou um bem no qual ele acredita, e ele sabe que ele tem necessidade de orientar muito bem o consumidor. Eu acho que o mesmo vale para todas as profissões. A gente podia citar médico, engenheiro, professor, Suzy, e qualquer outro, né, pastor Saião? Pois é, André. Tá certo. Aqui é o pastor Saião, mas eu tô aqui do lado do mestre André, da professora Suzy. Não é professora, né? Não é mestre. De fato, é interessante a gente ver como é que Deus de fato faz coisas interessantes na nossa vida. E isso que você falou leva a gente a pensar com atenção nessa realidade, né? Você que está naquela alegria da vida nova que a gente tem agora com Jesus, quer servir a Deus, você vai descobrir que o seu dom espiritual está baseado no seu talento. O que quer dizer isso? Que tem a ver com a sua personalidade. Aquela pessoa que gosta de conversar, bater papo, que tem aquela relação pessoal profunda, geralmente é uma pessoa que vai ter facilidade, por exemplo, de ser um bom conselheiro. É verdade. Aquela pessoa que consegue dar aula, que consegue falar em público, é um bom professor, um bom pregador, né? Aquela pessoa que tem aquele raciocínio objetivo, organizado, tal, e que é crítico, essa pessoa vai ser fácil de detectar heresia, vai ter discernimento, vai olhar a coisa de uma maneira diferente de quem tem o coração que ama todo mundo de maneira profundamente pessoal. Então é muito importante a gente ver e descobrir isso para que a gente consiga ter essa autoavaliação adequada. Romanos vai dizer isso, que a gente, né, deve se enxergar do jeito que é o jeito certo. Ninguém nessa caminhada de descoberta desse dom para servir a Deus pode cometer dois tipos de erro perigoso. Opa! Não sei se vocês Sinal conhecem. vermelho, Tem gente sinal amarelo, que se acha o rei da cocada preta. a última bolacha do pacote. Pois é, o cara acha que ele, né, realmente está abafando, né? E às vezes está fazendo os outros se abafar, né? Ou melhor, se escapar, fugir, né, daquela situação. E tem gente que é o contrário, que tem muito para apresentar, mas a pessoa é tímida, assustada, medrosa, não tem coragem de dar um passo, né? Então, nem inferioridade, nem superioridade, nada disso cabe na hora de exercer o dom espiritual. 180 graus, a virada da sua vida. Puxa, que legal, né? Falar de dom, assim, É bom. né? Servir a Deus com esse dom, principalmente quando ele tem a ver com a gente, tem a ver com a nossa personalidade, nosso talento. É muito legal, né? É gostoso mesmo. E se queremos fazer algo para Deus, primeiro a gente precisa descobrir, né? Qual que é o dom, qual que é o meu dom, qual que é o seu dom. Mas o problema é que a maioria não sabe. É verdade. A maioria não parece que ainda não descobriu. Saião, você pode ajudar a gente, dar uma dica, ver como é que a gente pode descobrir o nosso dom? Pois é, Suzy, vamos lá ajudar o nosso ouvinte, vamos pensar aí sobre essa questão. Veja, Deus dá muitos dons para as pessoas que fazem parte dessa comunidade de fé. E quando a gente vai procurar, na verdade, acho que vocês já experimentaram isso, né? A gente vai ver, na verdade, é difícil ter uma pessoa que tem um dom só. Geralmente a pessoa consegue fazer 1, 2, 3 coisas e faz legal. Mas, preste atenção, tem coisa que a gente faz que é legal mesmo, que enche o seu coração. É aquele negócio que você faz assim, que você veste a camisa. Eu conheço gente, por exemplo, que o pessoal fala, ó, escuta, você pode trabalhar aqui na administração da igreja? A pessoa, posso. E vai porque é o jeito, né? Não tenho o que fazer. Mas tem pessoa que a vibra, ela gosta de mexer com planilha, com Excel, com números, né? Tem que gostar mesmo. E tem gente que, por exemplo, você queria contar história para criança, você vê que a pessoa fica mais criança do que as crianças. Tem gente que... esse dom que a gente chama o dom motivacional, né, é o dom que a gente precisa descobrir,
para que a gente caminhe nessa direção certa, porque a pessoa descubra se o seu dom é ensinar, tem a ver com profecia, tem a ver com outras coisas que Deus estabelece aí como fonte de bênção para a vida de tanta gente. Mas peraí, Sayão. Não, seja mais objetivo, por favor. Peraí, E se o que eu gosto de fazer não for o dom que eu tenho? E aí, como é que eu faço pra descobrir? Eu conheço gente que até gosta de cozinhar, só que foi tentar Ninguém fazer um gosta de feijão. comer Exatamente. não tem o dom de comer o que aquele cara fez. Aí tá precisando... Como é que faz aí pra descobrir? Bom, André, em primeiro lugar, eu vou ver se eu tenho o dom de ser objetivo. Então, se eu receber o dom aqui, eu posso até responder a sua pergunta. Né? Mas olha aqui, eu tenho notícia boa, Suzy. Eu tenho coisa boa para anunciar, André. Existe, isso é legal, a gente vai até disponibilizar para o pessoal, existe o que a gente chama de teste para saber qual é o seu dom. Legal. Por quê? Como a gente descobriu, os dons estão ligados à nossa personalidade, então esses testes, eles direcionam a pessoa para saber que área, né, ele cabe melhor, né? E quando ele perceber os dons em que ele se encaixa, olhando para esses dons, ele vai ter condição de escolher adequadamente, né, esse dom que ele vai perceber que é o que enche o seu coração. O dom espiritual que você deveria estar praticando é aquele que você faria sempre, espontaneamente, fluindo do seu coração. Eu conheci uma pessoa que evangelizava assim, sabe, quase que dormindo. É impressionante como ele compartilhava o evangelho. Legal. Então, o importante é descobrir esse dom do coração e usar esse dom para abençoar a vida da igreja, das outras pessoas, porque é isso que Deus quer para a gente. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos capítulo 12, versículo 3. Nessa virada de 180 graus, finalizando aqui, eu sou o André. Você precisa descobrir aquilo que você mais gosta de fazer para Deus, aquilo que Deus te deu como habilidade para poder usar a favor desse reino maravilhoso do nosso Deus. É isso aí, a Suzy aqui se despedindo nos 180 graus. Descubra o seu dom e faça disso um presente muito maior para cada um que você encontrar na sua vida. Este foi o 180 graus e quem se despede aqui é Luiz Saião. Escute bem, preste bastante atenção. Se você ainda não descobriu o seu dom espiritual, trate de procurar, porque Deus alcançou a sua vida para que os outros você possa abençoar. "180 graus, a virada da sua vida" é uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Lee e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção geral José Carlos dos Santos.